aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é só para dar continuidade ao assunto sobre os movimentos retilíneos. Esses movimentos retilíneos, especialmente nesse assunto, ele é variado. Então a gente pode observar, por exemplo, um carro andando na horizontal, sua velocidade varia bastante conforme o tempo passa. Então a gente classifica esse tipo de movimento como ele sendo uniformemente variado, porque existe a aceleração fazendo com que a velocidade se altere. Só que a aula de hoje é dedicada à queda livre. O que seja isso? É essa mesma movimentação, só que agora na vertical. Como assim? Imagine um objeto caindo em direção ao solo. Ele viaja em linha reta e ele está alterando sua velocidade conforme o tempo. Então, a queda livre nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado, só que na vertical, em queda livre. Pode haver casos também em que há o lançamento vertical, que em vez do corpo estar caindo, ele está sendo lançado perfeitamente na vertical. Só que para efeito de cálculo em queda livre, todas as equações aqui estudadas já nesses assuntos, movimento retilíneo variado, todas as equações são aplicadas à queda livre. Só que existem algumas ressalvas, algumas anotações, observações importantes devem ser anotadas, certo? Quais são essas anotações? Primeiro, um corpo que é abandonado do repouso significa dizer que sua velocidade inicial é zero. Beleza, pessoal? Então anotem aí, ó, um corpo que é abandonado do repouso. Vamos aqui, por exemplo, pegar essa bolinha de papel. Ela é abandonada do repouso. Qual é a sua velocidade inicial? Zero. Se eu soltar ela naturalmente vai cair. Isso aqui é o que caracteriza a queda livre. Só que a segunda anotação que vocês vão fazer, além dessa primeira, é que a aceleração é a gravitacional e ela equivale a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja só, meus queridos, a aceleração que faz com que essa bolinha de papel altere sua velocidade é a aceleração da gravidade do planeta Terra. Se você não sair do planeta Terra, essa aceleração ela é a mesma para todos os corpos que está nela. E esse valor ele é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se esse valor for o valor exato, a questão vai ter que vir dizendo. Então preste aqui atenção numa coisa. Veja só esse esquema que eu vou fazer para você entender como é que vai funcionar. Então você já compreendeu quais são as equações do movimento variado. É a equação da aceleração média, ΔV sobre ΔT. A equação do Volt. A equação do sorvetão. E a equação Torricelli. Esse esquema que eu quero fazer é para você entender que em queda livre, onde for A de aceleração, na realidade, em queda livre será a aceleração da gravidade. Então esse A aqui, ele é a gravidade.
Esse A aqui, ele é a aceleração da gravidade. Esse A aqui, ó, ele também é a equação, ele é a aceleração da gravidade. E esse Azinho aqui, ele é a aceleração da gravidade. Aí, a segunda anotação que vocês têm que fazer é o seguinte, que onde for A, será a gravidade, isso para queda livre, e ele vai valer aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Pronto, pessoal, uma vez entendido esse conceito equacional das equações, eu quero que você perceba uma coisa importantíssima, é uma terceira anotação. Nesse vídeo eu mostrei essa bolinha de papel em queda livre. Eu quero que vocês respondam uma pergunta. Eu aproveitei e peguei aqui esse capacitor que eu usei numa aula para o terceiro ano e eu quero que você responda uma pergunta minha. Se eu soltar os dois, se eu soltar os dois ao mesmo tempo, quem vai chegar primeiro ao solo? Os dois, nem o mais pesado nem o mais leve. O motivo é simples, os dois objetos eles apresentam massa distinta. Esse aqui é bem mais pesado, esse bem mais pesado do que esse. Mas se eu soltar os dois ao mesmo tempo em direção ao solo em queda livre, os dois vão chegar ao mesmo tempo ao chão e tendo a mesma velocidade. Então a terceira anotação que vocês vão fazer aí é que em queda livre, como a aceleração é igual para todos os corpos, a velocidade final é a mesma. Ou seja, mesmo esse objeto aqui sendo mais pesado do que esse, a velocidade que ele vai atingir no final da queda é a mesma que essa velocidade aqui no final da queda. Ah, Rosenberg, mas eu posso pegar uma folha de papel aberta e soltar e ela vai chegar só depois no chão. Mas isso aí já implica o acionamento de outra grandeza, que é a resistência do ar, certo? Eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo um link de um experimento que foi deduzido por Galileu há uns 300 ou 400 anos atrás, em que ele afirmava que numa região onde não tiver ar, ou seja, no vácuo, como por exemplo na Lua, como foi feito em 1961, quando o homem chegou lá, uma pena e um martelo atingiria o solo ao mesmo tempo. O vídeo que eu vou estar colocando é um vídeo de um experimento feito aqui no planeta Terra, numa câmara de ar gigantesca, numa câmara de vácuo gigantesca, certo? Então, eu espero que vocês tenham anotado aí essas três observações. Primeiro, presta atenção, a primeira observação é que quando o objeto está em repouso, em queda livre, significa dizer que a velocidade dele inicial é zero, sua posição inicial é zero, seu tempo inicial é zero. A segunda observação, a aceleração é a da gravidade. Você não vai sair do planeta Terra. Você não tem pretensão de sair do planeta Terra, até mesmo porque você não tem tecnologia para isso, nem dinheiro. Então a gravidade é a mesma para você ou essa bolinha de papel. E ela é aproximadamente 10. Terceira observação, a velocidade final de queda livre não depende da massa, certo? A quarta anotação é essa daqui, pessoal. Em um objeto em lançamento vertical, a altura máxima, sua velocidade final é zero para subida. Ou seja, na subida,
a velocidade final é 0. Beleza, pessoal? Esse objeto, ele foi lançado verticalmente para cima e ele vai descer, é lógico. Ele vai descer em queda livre, significa dizer que sua velocidade inicial agora é 0. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Preste atenção aqui nesse pequeno experimento. Eu vou jogar essa bolinha de papel para cima e vou colocar a movimentação em câmera lenta para você observar a altura máxima dessa bolinha. Então vamos lá, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. Vou pegar outro objeto. Vou pegar aqui aquele capacitor. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Vou colocar em câmera lenta para vocês verem. Então vocês viram aí quando o objeto ele chega mais ou menos aqui. Ele literalmente ele para. Só que essa parada é um intervalo de tempo tão pequeno que se torna imperceptível para nós. Beleza? Quinta anotação que vocês vão fazer aí. Quinta anotação. Eu falei aqui de subida e de descida. Na subida, um objeto que é lançado verticalmente para cima, ele está indo contra a gravidade. Isso significa dizer que a aceleração é negativa. Certo? Então, na subida, a aceleração é negativa. Nessa mesma quinta anotação, vocês vão fazer o seguinte. Esse objeto está lá em cima e ele vai descer. Então, na descida, a aceleração da gravidade é positiva. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando. Primeira anotação. A velocidade inicial de um corpo em repouso, em queda livre, é 0. Segunda anotação. A gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Terceira anotação. A velocidade final de queda é a mesma para todos os objetos no planeta Terra. Quarta anotação. Um objeto que é lançado verticalmente para cima, ele atinge velocidade final 0. Quando ele começa a descer, sua velocidade inicial 0. Quinta anotação. A aceleração da gravidade na subida é positivo. A aceleração da gravidade na descida é negativo. Sexta e última observação que vocês vão anotar. Sexta e última observação. O tempo de subida é igual ao tempo da descida. Beleza, pessoal? 6 observações aí extremamente importantes para resolver uma questão sobre queda livre.